Eu me chamo Valclésia Marques, tenho 35 anos, sou esteticista. Eu era uma pessoa muito magoada, rancorosa. Cheguei separada do meu esposo e eu tinha muita raiva dele. Sem motivo, mas eu tinha muita raiva dele, eu não sabia explicar o porquê. Ele era viciado em jogos e isso ia distanciando a gente cada vez mais. Eu comecei a querer competir com ele. Ele saía com os amigos, eu também saía com as minhas amigas, chegava de madrugada. Então, um dia ele passou em frente a uma igreja universal e ele foi e começou a lutar. E ele lutou pelo nosso casamento. Até então, eu resisti bastante, porque eu não aceitava a Igreja Universal. E eu não concordava com a Igreja Universal com algumas coisas, em questão de ofertas, que todo mundo falava. E na época da escola, tinha uma amiga minha que ia, ela me chamava. E eu não gostava. Eu falava, não vou para essa igreja nunca, porque eu era muito católica. Muito mesmo, eu idolatrava imagens e se alguém falasse contra, eu brigava. Mesmo destruída, eu não aceitava ajuda. E eu era muito rancorosa, orgulhosa, preconceituosa. Quando eu estava assistindo televisão que passava algum canal, que era a Igreja Universal, eu mudava em seguida. Quando eu vi o símbolo da Universal, eu já mudava. Eu resisti bastante, mas um certo dia eu acabei aceitando e fui. E lá eu vi que realmente eu precisava de ajuda, eu precisava de Deus. Que o que eu tinha era ilusão, tudo que eu vivia era ilusão. E ali eu vi que tudo que me falavam da igreja, tudo que eu ouvi, não tinha nada a ver, porque eu fui tão bem recebida. Eu fui atendida por um pastor, assim que acabou a reunião, ele me atendeu. Eu comecei a frequentar a igreja, ia nas reuniões, assistia às reuniões, até cheguei a me batizar várias vezes, só que eu não me convertia, porque eu tinha um coração muito teimoso. Muito desobediente, eu achava que tinha que ser do meu jeito, que as coisas tinham que ser da minha maneira de pensar, que não era bem assim. Então, quando o pastor falava alguma coisa, até eu concordava naquele momento. Eu falava, eu vou sair daqui, eu vou praticar, mas depois eu falava, não é bem assim não. O que me fez permanecer na igreja foi justamente a transformação do meu marido. Ele se transformou, ele largou os vícios, ele começou a ser mais atencioso em casa, ele não fixava em trabalho, ele começou a fixar em trabalho. Então, assim, as coisas por fora começaram a mudar. Eu vi mudanças, aí ele foi afirmando no emprego, eu também arrumei um emprego. Então, assim, por fora, como começou a mudar tudo, eu achei que estava tudo bem. E foi aí que eu fui me enganando, porque as coisas estavam acontecendo por fora, mas dentro de mim não havia mudança. E foi assim por anos, me enganando dentro da igreja por anos. Até que um dia eu engravidei. Era o nosso sonho ter um filho, então eu engravidei, tive uma filha. E devido a uma complicação no parto, ela pegou uma infecção. E uma infecção generalizada, ela ficou na UTI durante 3 dias e veio a óbito. Teve uma parada cardíaca, acabou falecendo. E ali foi meu fundo de poço. Porque eu comecei em casa a ver vulto, ouvir vozes. Ali eu percebi que eu não era liberta. Ali eu percebi que eu precisava buscar Deus. E foi umas 3 horas da tarde, mais ou menos, eu estava passando por uma ponte e o diabo falou, se joga. E eu corri para me jogar daquela passarela e eu fiquei presa numa grade. E ali eu comecei a chorar sem parar e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu corri para a igreja, era perto de uma igreja universal. E eu fui, falei, pastor, me ajuda, eu preciso de ajuda. E aí ele me ajudou em oração, fui liberta, comecei do zero. Ali eu comecei a buscar de fato e de verdade. Não foi fácil, porque, como eu falei, eu era uma pessoa muito teimosa, mas ali eu vi que eu precisava de ajuda e eu tinha que mudar. Não podia mais continuar sendo a mesma pessoa. E comecei a buscar o mais precioso, que era o Espírito Santo, que eu sabia que eu precisava do Espírito Santo. E eu comecei a buscar com muita sede. Fiz o jejum de Daniel, fiz certinho, desliguei tudo, tirei todas as redes sociais e fiquei ali em espírito, fazendo um propósito. Falei para Deus, meu Deus, eu quero o Espírito Santo. Eu buscava de madrugada, eu buscava de manhã. Eu tava fazendo as coisas em casa, eu tava buscando, eu tava trabalhando, mas a minha mente estava voltada ao Espírito Santo. Até que um dia eu recebi o Espírito Santo. Eu estava numa reunião e ali eu não tive emoção. Eu tive uma paz. Aquela dor que eu tinha da perca da minha filha, Deus arrancou na hora. Porque eu achava assim que o vazio que eu estava sentindo era da morte dela, né? Eu fiquei 1 ano sofrendo assim pela morte dela. E não era por isso. Era porque eu não tinha o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, veio uma paz que nem parecia que tinha acontecido aquilo. Que tinha acontecido comigo. Deus, ele apagou aquela dor que estava na minha alma, aquela tristeza.
Hoje eu lembro mais assim, eu lembro da história, mas eu não lembro com dor, não lembro com tristeza, nem angústia. Depois da paz veio a alegria de viver, aquela dor que eu tava, o desejo de suicídio. Deus apagou toda aquela dor. E comecei uma nova história. Então, assim, comecei a dormir em paz, que eu não tava dormindo. Eu fui diagnosticada com depressão, então eu tava tomando remédio para dormir. E não precisou mais. Eu tava dormindo, que às vezes eu perco até a hora. Então, assim, Deus, ele mudou totalmente a minha vida espiritual. Deus começou a abrir as portas. Eu saí do emprego que eu estava e Deus me deu a direção de abrir meu próprio negócio, que é no ramo da estética, né? Então, hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo. O meu casamento, ele se transformou. Eu descobri um amor, assim, por ele que eu achava que eu não tinha. Por quê? Porque eu recebi o amor. O Espírito Santo é o amor. E Deus começou a mudar completamente. Hoje nós temos um filho, a nossa família hoje é completa. E se não fosse a Igreja Universal, lá atrás, aquela porta aberta, aquela porta que eu tive tanto preconceito, aquela porta que eu falava que nunca ia entrar. Se não fosse essa porta estar aberta, hoje eu não estaria aqui para contar história. Hoje eu não estaria aqui com uma mudança de vida. Então, assim, o meu preconceito adiou a minha bênção, eu falo. Até hoje eu falo para todo mundo, eu falo, se eu não tivesse preconceito lá atrás, a minha vida tinha mudado bem antes. E hoje eu posso passar pela luta que for, porque a gente passa por dificuldades como todo mundo. Só que a gente consegue vencer e a gente tem a certeza que vai vencer, porque o Espírito Santo faz isso com a gente. E hoje eu consigo levar para as pessoas o que Deus me deu, o mais precioso, que é o Espírito Santo.